Começar a gravar aqui. Então, na aula de hoje, a gente vai começar a parte do curso sobre magnetismo. Então, na aula de hoje, eu vou falar sobre campo magnético e força magnética. A ementa da aula, vamos falar um pouquinho sobre força magnética, campo, força de Lorentz e o movimento das cargas. Aí eu vou calcular a força sobre um fio e o torque sobre um circuito, no caso de campo magnético. Sobre a segunda parte do curso, se vocês olharem no Moodle, já tem uma atividade lá para vocês fazerem no mesmo molde da primeira, tá? Fazer em grupos de até 3 pessoas, resolver aqueles exercícios que estão propostos lá. Bom, então força magnética. Vou pegar minha canetinha aqui. Isso. Tá, então força magnética, o que é importante sobre ela é que ela atua somente se as cargas estiverem em movimento. Quando a gente estudou campo elétrico, a gente viu que o fato de existirem cargas fazia com que surgisse um campo elétrico na região próxima de onde se encontra essa carga. Agora, quando a gente fala de campo magnético, a gente vê que a força magnética ela só vai atuar se as cargas estiverem em movimento. Então, o campo magnético ele está relacionado com o movimento das cargas. Isso é importante a gente criar essa distinção, né? Então, o campo elétrico ele surge devido à existência de cargas, e a força elétrica surge a partir disso, da existência do campo elétrico. O campo magnético ele surge a partir do movimento das cargas. Então, cargas em movimento geram um campo magnético e isso induz uma força magnética. Uma carga que sempre sente a ação da força magnética está sujeita, então, à ação de um campo magnético. Então, se existir uma força magnética, numa determinada região do espaço, isso indica que nessa região do espaço existe um campo magnético. Se a partícula não sofre ação de forças quando em repouso, mas quando ela estiver em movimento ela vai sofrer a ação de uma força, isso indica que existe um campo magnético nessa região. Então são dois pontos importantes, né? Cargas em movimento geram campo magnético. Então, para você gerar um campo magnético, você precisa de cargas em movimento. E somente cargas em movimento sentem a presença de campo magnético. Tá? Então, se a carga estiver paradinha, ela não vai sentir a presença do campo magnético. Então, a questão é, qual que é a força magnética que atua então sobre uma carga? Então, uma partícula que tiver com velocidade igual a v, sob a ação de um campo magnético B, ela vai sofrer a ação de uma força que é igual o valor dessa carga, a intensidade da carga, a velocidade, produto vetorial com o campo. Tá? Então, a força magnética é determinada pelo produto vetorial entre a velocidade e o campo. Então, ela é proporcional ao produto entre a velocidade e o campo, e a constante de proporcionalidade é a carga elétrica. Então, só voltando aqui, né? Se a velocidade for igual a zero, a força vai ser nula. Tá? Então, ela não vai sentir a ação do campo. Então, para a gente encontrar qual que é a orientação da força, a gente pode usar o que é chamado de regra da mão esquerda, né? Então, a gente vai fazer um produto vetorial. Então, a gente sabe que num produto vetorial, o vetor produto ele é perpendicular aos dois vetores. Então, ele é perpendicular ao plano em que esses dois vetores se encontram. Então, o vetor força ele é perpendicular à velocidade e é perpendicular ao campo. Certo? Se os vetores v e b forem paralelos, ou seja, v for paralelo a b, então o produto vetorial entre eles a gente sabe que o módulo, vou calcular em módulo, tá? O módulo do produto vetorial vai ser igual ao módulo de v vezes o módulo de b vezes o seno do ângulo entre eles.
Se eles são perpendiculares, isso indica que o ângulo θ é igual a zero. Então, o seno vai ser zero. Isso implica, então, que a força é nula se V for paralelo a B. Então, se você tiver a partícula se movendo na mesma direção do campo, por exemplo, né, paralelo ao campo, ele também não vai sentir essa carga também não vai sentir a presença da força magnética. Okay? Então aqui pode ter um ângulo, né, chamado de ângulo de θ, entre B e V. Se θ for igual a zero, a força vai ser igual a zero. Se θ for também, né, pode ser zero ou 180 graus. Né? Bom, então o campo magnético, as propriedades dele, né? O campo magnético é um campo vetorial com uma estrutura análoga ao campo elétrico. Ele tem outras propriedades, mas a estrutura matemática dele é totalmente análoga. Também vai ser um campo vetorial. E também vai assumir um fluxo, né? Então todo campo vetorial, você consegue associar um fluxo a ele. Então, como eu falei antes, né? O campo elétrico é resultado da existência de cargas e o campo magnético é o resultado do movimento das cargas. Então, se cargas estão em movimento, surge campo magnético. A unidade de campo magnético é o Tesla e é representado pela letra T. Então, 1 Tesla vale 1 Newton por ampere metro. Então, essa é a unidade de medida de Tesla no sistema internacional. Newton por ampere metro. Isso quer dizer que uma partícula de 1 Coulomb se movendo em um campo de 1 Tesla a 1 metro por segundo vai sentir uma força da ordem de 1 Newton. Então, isso são as intensidades do campo magnético e da força magnética. Só para a gente ter uma ideia, então, dessa ordem de grandeza, né, do campo magnético, muito próximos de estrelas de nêutrons, a ordem desse campo é de 10 elevado a 8 Tesla. Campos estáveis podem ser obtidos da ordem de 40 Tesla. Se você tiver um ímã supercondutor, você pode chegar a um campo da ordem de 5 Tesla. Eletroímãs, eles geram campo da ordem de 1 Tesla, né? Pode ser 2, pode ser 3, mas é da ordem de 1. Uma barra imantada, ele gera um campo da ordem de 10 elevado a menos 2, né? Então, que é magnetita, né? E o campo magnético da Terra é da ordem de 10 na menos 4 ou 10 na menos 5, né? Depende de onde você está na superfície da Terra. Por exemplo, em Cornélio Procópio é da ordem de 9 vezes 10 na menos 5, ou 0,9 vezes 10 na menos 4. O magnetismo no cérebro é da ordem de 10 na menos 13 Tesla. Né? Então, tudo aqui está em unidade de Tesla para a gente ter uma ideia. 1 Tesla, a gente reconhece 1 Tesla como sendo um campo bastante intenso. Tá? Então, você precisa de um eletroímã potente para gerar algo da ordem de 1 Tesla. Se comparado com o campo magnético da Terra, por exemplo, que é da ordem de 10 na menos 4. Aí, vocês podem estar fazendo, né, a seguinte pergunta, né? Se uma partícula sofrer a ação de um campo elétrico e um campo magnético, qual que vai ser a força que atua sobre ela? Isso é muito comum, né? É difícil você gerar um campo magnético isolado de um campo elétrico, né? Até porque você tem que ter cargas para gerar campo magnético e elas têm que estar em movimento. Então, você também vai gerar campo elétrico, né? Então, se uma partícula sofrer a ação dos dois campos, aí você tem que calcular a força resultante. Então, a resposta dessa pergunta aqui é a força resultante. A força resultante, então, vai ser a força elétrica mais a força magnética. Essa força recebe o nome de força de Lorentz. Então, a força de Lorentz é a resultante da força elétrica e da força magnética. Tá? Então, aqui está errado, né? Elétrica. Então, força de Lorentz é chamado, né, essa relação aqui entre
Q vezes Z é a força elétrica, como a gente viu anteriormente, né? E esse termo aqui vem da força magnética vezes a carga. A gente pode também entender um pouquinho, né, só dar uma ideia de como fica o movimento de uma carga na presença, então, de um campo magnético, né? Vamos considerar que eu tenho um campo magnético ao longo de um determinado eixo aqui. Eu vou chamar isso de eixo Z. Então, eu vou falar que eu tenho aqui um sistema de referência. Aqui é o eixo Z, aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. Então, eu estou considerando que o meu campo está ao longo do eixo Z. Então, o campo B, o vetor B, é simplesmente um campo ao longo do eixo Z com componente K desse campo. Tá? Se o campo está ao longo do eixo Z, a gente falou anteriormente, né, que a velocidade paralela à direção do campo não aparece nenhuma força, né? Então, ao longo do eixo Z, o movimento vai ser um movimento retilíneo uniforme. Então, se eu tenho um campo ao longo do eixo Z, uma partícula que se movimenta sob a ação desse campo, ela vai se movimentar na forma de um movimento retilíneo uniforme ao longo de Z. Certo? Porque o produto interno entre V e VEC B, se B só tiver componente, né, ao longo do eixo Z, seria BZ, V, VEC K. Né? Então, a força ela não vai ter componente ao longo de K, porque a força vai ser perpendicular a V e perpendicular a K. Então, se o vetor campo estiver ao longo do eixo Z, a única força que atua sobre o sistema, a força magnética nesse caso, né, ela vai estar no plano XY aqui. Né? Então, aqui vai ser um plano XY. No plano XY. Tá? Então, não tem componente da força na direção Z. Por quê? Porque o produto vetorial ele vai resultar numa força que é tanto perpendicular à velocidade quanto perpendicular ao campo. Então, vai ser perpendicular à orientação Z. Então, a única força que vai estar atuando no sistema vai ser uma força que vai estar puxando a partícula em direção ao campo. Então, ele vai estar se movimentando com o movimento retilíneo uniforme em Z e vai ter uma força puxando ele em direção ao campo. Então, essa força vai resultar em um movimento circular uniforme. Então, eu vou chamar U. Isso aqui parece muito o meu V, né? Não sei se vocês já perceberam, mas meu V e meu U são muito parecidos. Tá? Então, U. Eu vou chamar de U a componente x, o vetor com a componente x e a componente y da velocidade. Tá? Por que eu vou escrever um vetor diferente para a componente x e y? Porque o produto vetorial aqui da componente z na direção k vai dar zero. Né? Então, esse cara ele não interfere na força, essa orientação. Então, eu escrevo um novo vetor, né? Que é o vetor que vai indicar qual que é a velocidade tangencial da partícula nesse movimento retilíneo uniforme. Certo? Então, o módulo de U vai ser relacionado com o módulo dessa componente, das componentes nesse plano. Então, assim, eu consigo calcular qual que é o raio. Né? Qual que é o raio do movimento circular. O raio do movimento circular. O raio do movimento circular, então, ele vai ser dado pela força. Vou pegar em módulo, né? Em módulo vai ser a força, vezes a carga, vezes o módulo de U, vezes o módulo de B. Você pode perguntar, ué, professor, onde que foi parar o produto vetorial daqui, né? Percebam que esse vetor U, como ele está no plano XY, ele é perpendicular a B, certo? Então, o módulo da força, ele viria de uma expressão que era Q vezes o módulo
do produto entre V e B, que é simplesmente, né, o módulo de U vezes o módulo de B vezes o seno do ângulo entre eles, né, que é 90 graus. Então implica que é QUB, a força. Pela segunda lei de Newton, né, como essa é a única força que atua no sistema, então a força é igual a massa vezes a aceleração, que é igual a QUB. Vocês viram no curso de Física 1 de vocês que a aceleração centrípeta ela é igual à velocidade no plano, a velocidade tangencial, dividido pelo raio. Então isso aqui é do curso de Física 1. É igual a QUB. Então cancela esse com esse. Por fim, eu isolo o raio. O raio desse movimento vai ser igual a MU sobre Q vezes B. Então eu tenho um movimento circular uniforme num plano e um movimento retilíneo uniforme na direção do campo. Então a gente chama que esse movimento é helicoidal. É o nome desse movimento. Ele está se movimentando na forma de um círculo que segue esse círculo em movimento retilíneo uniforme. Tá? Então aqui o raio do movimento, MUQ vezes B. Certo? Outra conta que a gente pode fazer é calcular o valor da força magnética sobre um fio condutor. Então, eu usei a força magnética antes, né, para estudar o movimento da carga. Mas agora eu vou fazer algo um pouco diferente. Eu vou considerar que eu tenho um fio de comprimento L e esse fio tem uma área de secção transversal aqui igual a A. Tá? Quanto vale L e quanto vale A? Não importa, qualquer valor. Tá? E eu vou aplicar um campo perpendicular ao fio. Então esse campo aqui está saindo do plano do computador de vocês, né? Então se tiver com a bolinha aqui, ele está saindo. Se tiver com o xizinho, ele está entrando, né? Então só lembrar essa nomenclatura aqui, não sei se todos vocês já viram. Então esse aqui indica que tem um vetor entrando. E esse símbolozinho aqui indica que tem um vetor saindo. Tá? Então só para lembrar vocês dessa simbologia. Essa simbologia vem fazendo analogia com uma flecha, né? Se a flecha estiver entrando no plano, né, ou se afastando de você na linha dos seus olhos, você vai ver as costas dela, você vai ver o xizinho onde ficam as penas, né, da flecha. Se a flecha estiver vindo em direção a você, em direção à linha dos seus olhos, você vai ver a ponta da flecha. Né? Então isso é uma alusão a uma flecha. Bom, enfim. Então eu tenho aqui um vetor de comprimento L e eu aplico um campo perpendicular à linha desse vetor. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma quantidade de cargas elétricas se movimentando dentro desse fio. Qual é a quantidade de cargas elétricas que eu tenho dentro desse fio? Vai depender da densidade de corrente elétrica. Então lembrando que a corrente elétrica ela pode ser determinada como sendo a densidade de corrente em módulo vezes a área. Nesse caso aqui. Vamos considerar, então, que dentro desse fio de comprimento L e área A, eu tenho uma quantidade de carga igual a N. Então, N é a quantidade de elétrons dentro do fio. Quantidade de cargas no fio. Então, a carga no fio é igual a N vezes a carga do elétron. Tá? Eu vou considerar aqui em módulo, né? Porque pode ser, depende das orientações aqui. Então a força elétrica, a força magnética, perdão, a força magnética F é igual a Q V VEC B, certo?
Então eu tenho que a força vai ser igual a NE vezes... a quantidade de carga não é só simplesmente N vezes Z, né? Ela depende também do volume aqui, né? Eu vou colocar que eu tenho uma quantidade N vezes Z nessa quantidade de volume A vezes L aqui. Tá? Então, depende dessa quantidade de volume aqui. Então, esse N é uma densidade de carga dentro desse volume A vezes L, tá? Então, eu estou considerando que eu tenho esse volume e N é uma quantidade, uma densidade de cargas. Perdão, me confundi aqui. Voltando aqui. Então, a carga depende desse volume. Quem arranja a ordem de grandeza é essa constante n aqui. Então, a força vai depender... Isso aqui é só para a gente ter uma noção de que quanto maior for o tamanho do fio, maior a quantidade de carga que a gente vai ter dentro do fio, tá? N vezes Z, vezes a velocidade de cada uma das cargas, vezes o campo externo. Tá, então, essa é a quantidade de carga. Eu vou chamar, então, aqui de densidade de J, vai ser a densidade de corrente. Densidade de corrente. Que vai ser igual à quantidade de carga, né, que é transportada por unidade de volume, né? Então, lembrando que a densidade de corrente é a definição da quantidade de carga. Opa, não é Q aí. Aqui é NE vezes V. Densidade de corrente é a quantidade de carga transportada, né, por unidade de volume. Então, esse total aqui vai ficar NE e V, vai ficar A, L, J, VEC B. Certo? Então, isso aqui é a quantidade de carga que está se movimentando dentro do fio por unidade de volume, né? Então, eu não vou colocar o volume ali porque é justamente essa definição de densidade. Agora, a gente sabe que J vezes A é a corrente elétrica, né? Numa determinada orientação. Então, eu vou reescrever essa força como sendo L vezes a corrente vezes a orientação dessa corrente elétrica, que é se movendo na mesma direção da densidade de corrente, né? Onde aqui eu usei que I é igual a J vezes A. Então, esse vai ser o valor da força. Então, a força sobre um fio depende do comprimento do fio, depende da corrente elétrica, né, numa determinada orientação, produto vetorial com o campo. Então, diferentes orientações de corrente, esse N, então aqui ele indica a orientação da corrente. Orientação da corrente. Certo? Então, esse é o valor da força que atua sobre um fio por onde passa a corrente. Então, só para ficar claro para a gente, o campo magnético ele atua sobre cargas em movimento.
Se eu tiver uma carga se movimentando em alguma direção, o movimento vai ser um movimento helicoidal, como a gente viu aqui anteriormente, né, nessa resolução aqui. Outra forma de você colocar uma carga em movimento é com corrente elétrica. Você pega um fio condutor, aplica uma diferença de potencial nas duas extremidades do fio, você vai ter cargas em movimento. Se você aplicar um campo em alguma orientação em relação a esse fio, vai aparecer uma força sobre esse fio, referente à existência desse campo. E essa força depende da corrente, do tamanho do fio e da orientação do fio, né? Da orientação da corrente no fio em relação ao valor do campo. Como eu posso ter uma força sobre cada elemento de fio, por exemplo, de um circuito, eu posso calcular, por exemplo, né, qual que seria a força sobre um circuito fechado. Então aqui eu tenho um circuito fechado, né, um determinado circuito fechado, por onde passa uma corrente elétrica, né? Tem uma orientação de corrente e tem um campo aqui. A força sobre o circuito, ela vai ser igual a zero. Tá? Então isso é importante. O campo elétrico ele não vai deformar o circuito. Tá? Claro que eu estou considerando que o circuito é rígido, né? Então por quê? Porque a força que eu atuo numa direção vai ser a mesma sobre a outra em sinais opostos, né? Então as forças, na soma de todas as forças sobre o circuito, se o circuito for fechado, essa força vai ser igual a zero. Então não tem força sobre circuito fechado, tem força sobre fio, mas não sobre o circuito fechado. Mas mesmo não tendo a existência de forças, você pode calcular o valor do torque sobre o circuito. Então ele pode rodar o circuito, não deformar o circuito, mas rodar ele. Tá? Então vamos considerar aqui que esse campo ele não está perpendicular ao plano do circuito. Tem um ângulo aqui, ó, entre o campo e o plano do circuito. Tá? Então existe um ângulo aqui entre o plano do circuito e o campo. Tá? Então vamos pegar, por exemplo, essa visão lateral aqui e calcular qual que é o torque sobre esse elemento aqui de circuito. Onde eu tenho FB num lado, FB apontando aqui no outro, né, a força sobre o circuito. Tem um ângulo, né, formando, né, e aí vai aparecer um torque, dado essa força que está puxando para a direita e essa outra força que está puxando para a esquerda aqui. Tá? O torque, vocês viram lá no curso de Física 1 que o torque em módulo é igual a força vezes o tamanho do braço, né, que você desloca, deslocamento do braço que realiza o torque, vezes o seno do ângulo entre a força e o braço onde você realiza a força, que é onde vai acontecer o torque. Tá? A gente viu que a força sobre um fio, né, em módulo, ela vai ser a corrente nesse caso é um dado, né, vezes o tamanho do fio, vezes o campo, vezes o seno. Né? O seno do ângulo já vai aparecer aqui, né? Então eu não vou escrever ele de novo. Então a força vai ser dada por essa expressão. Bom, nesse caso aqui, L vai ser o comprimento do fio, né? Então o comprimento do fio que sofre a força FB, ele tem comprimento B. Tá? Então esse F aqui é FB se esse comprimento for B. Então esse cara aqui, L vai ser igual a B, então vai ser I vezes B vezes o campo. Então nesse plano aqui, ó, o campo, aqui, B, está perpendicular a essa força aqui, certo? E também está perpendicular à orientação da corrente, tá? Por isso que não aparece nenhum ângulo aqui, ó. Então o campo aqui, ó, a corrente está apontando nessa direção I aqui, e o campo faz 90 graus com ela, tá? Caso L seja igual a B. Nesse caso aqui, o tamanho do braço, então que eu vou calcular o torque sobre o circuito, o tamanho do braço é o comprimento dessa lateral do fio aqui, ó, que é igual a A. Então eu posso substituir o que eu sei, que é o valor da força, que é I Bzinho vezes B, isso é o valor da força. R vai ser igual a A,
nesse caso, vezes o seno de φ, que é a orientação entre o plano do circuito com o valor, ou com a orientação do campo magnético. Tá? Então, por fim, eu tenho que o torque é igual a I vezes AB, isso aqui é a área do circuito, vezes o campo seno de φ. Tá? Então, eu posso falar que a área do circuito é igual a vezes B. E aí eu generalizo essa expressão para ser I vezes a área vezes B. Opa, não é θ, é φ. Vezes φ. Então, esse é o valor do torque sobre o circuito. Tá? Eu também posso reescrever esse torque, né, que eu encontrei no slide anterior, em função do dipolo magnético. Aqui não deveria ser um ponto de interrogação, né? Deve ser um ponto final apenas. Lembra que a gente viu, então, né, anteriormente, né, o valor de um dipolo, né? Quando a gente falou de dipolo elétrico, né? Ele era uma relação entre a carga e o momento de dipolo, né? Então, um fio por onde passa uma corrente, eu também posso associar a ele um dipolo, mas dessa vez é um dipolo magnético, né? A definição, então, de dipolo magnético, análoga ao que a gente fez no caso do dipolo elétrico, ele é igual a corrente que passa pelo circuito vezes a área do circuito vezes o vetor. Esse vetor é um vetor perpendicular à área do circuito. Okay? Então, nesse caso aqui, então esse vetor aqui é perpendicular à área do circuito, ou normal, né? Vetor normal à área do circuito. Deixa eu escrever aqui. Normal ao circuito, tá? E esse símbolo aqui é a letra grega μ. A gente usa para representar dipolo magnético. Tá? Então, se eu pegar essa expressão do torque, substituir, né, I vezes a área nessa direção normal, eu vou ter então que o torque, difícil hoje, né? O torque em módulo, ele é igual, né, a menos I vezes a área, sinal de menos eu vou suplementar, mas enfim, vezes a área B seno de φ. Ou então, na forma de um produto interno, produto vetorial. Perdão. Produto vetorial. Eu posso reescrever, então, como sendo esse produto vetorial. O torque sobre o circuito, então, vai ser o dipolo magnético, produto vetorial com o campo. Então, aqui é igual a μ vezes B, seno de φ em módulo, ou então o vetor torque é simplesmente μ vec B. Certo? Então, se você voltar agora lá, quando a gente falou de dipolo elétrico, e olhar o torque sobre um dipolo, você vai ver que a expressão é exatamente igual. Né? É o produto vetorial entre o dipolo com o campo elétrico agora. Né? Aqui a gente tem uma expressão análoga, só que agora no caso de um circuito. Lá a gente tinha um dipolinho na presença de um campo elétrico. O torque era produto vetorial entre o dipolo e o campo elétrico. Aqui, no caso do circuito, então, esse circuito vai gerar um dipolo magnético,
e aí o torque sobre o circuito vai ter uma expressão exatamente análoga para o dipolo magnético, que vai ser o dipolo produto vetorial com o campo. O torque sobre um circuito elétrico, então ele possui aplicações, né? Por exemplo, a bússola, né? Uma aplicação bem simples, né? A bússola ela é um imãzinho, né? Imantado, então ela tem um dipolo magnético na bússola. E a bússola, na presença do campo magnético da Terra, ela se orienta com o campo magnético da Terra. Então ela sofre um torque no dipolo magnético do ponteiro. Outro caso são os motores elétricos, né? Os motores elétricos, então, têm bobinas. A gente vai estudar isso, solenoides, bobinas, né, nas próximas aulas. Então, tem bobinas aqui por onde passa a corrente, são circuitinhos fechados, né? Por onde passa uma corrente. E formam, então, nesses circuitinhos fechados, nessas bobinas, dipolos, momentos de polo magnético, né? Então, ela funciona como o que a gente chama de um eletroímã. Okay? Então, o movimento, a gente aplica, então, né, um campo magnético, né, no centro da onde se encontram esses circuitos, né? E aí esse campo magnético vai gerar um torque sobre essas bobinas, fazendo então com que esse sistema rode, né? Então esse é o funcionamento básico dos motores elétricos, né? E o oposto também pode ser feito, né, para gerar corrente elétrica. Em vez de aplicar uma corrente elétrica no centro aqui para fazer com que esse motor rode, eu posso rodar o motor e fazer surgir aqui uma corrente elétrica no centro. Esse é o princípio da indução magnética, a gente vai ver mais para frente quando a gente for estudar então a lei de Faraday e a lei de Lenz. Bom, então é isso. Na aula de hoje, o que eu tinha que apresentar para vocês, essa introduçãozinha sobre campo magnético. Na aula que vem a gente vai ver a lei de Biot-Savart. Então a gente vai aprender a calcular o valor do campo. Né? Então aqui eu não falei nada sobre calcular, eu falei mais sobre força, sobre torque, dado que existe um campo. Então a semana que vem a gente vai aprender a calcular o valor do campo. E depois a gente vai passar para estudar o princípio da indução magnética. Tá? Estudar a lei de Ampère e depois a lei de Faraday.